O anúncio do ministro Flávio Dino de que o militar Elcio de Queiroz firmou uma delação premiada e confirmou que participou do assassinato da vereadora Marielle Franco e também de seu motorista. E confirmando também que Rony Lessa foi quem disparou os tiros em Marielle Franco, naquele atentado que levou à morte dela e também do seu motorista Anderson. Eu quero entender de vocês de que forma que essa investigação promete avançar agora a partir dessas informações que a Polícia Federal vai descobrindo nesta segunda-feira e respondendo a algumas dessas perguntas, porque uma das primeiras questões que foram feitas quando Marielle Franco morreu foi: quem matou Marielle? A essa resposta, então, a Polícia Federal está chegando. Alan Gani. Quem matou a gente sabe, agora a gente não sabe quem foi o mandante, né? Quais são as circunstâncias que ocorreram este crime, a quem interessava matar a ex-vereadora num crime bárbaro que precisa de uma solução. O que é mais intrigante é que ela não tinha nenhuma ação direta como vereadora contra bicheiros no Rio de Janeiro ou contra milícias, e ocorre esse assassinato claramente com uma motivação política. E alguns assassinatos no Brasil, infelizmente, eles ficam sem respostas, como foi o caso do ex-prefeito Celso Daniel, ou outros com respostas parciais, como PC Farias, e sempre com aquela dúvida, né, de como que ocorreu o assassinato. De qualquer modo, isso precisa ser desvendado e os mandantes devidamente punidos. Ô Fábio Piperno, hoje Flávio Dino, né, fez um discurso bastante contundente sobre a situação de Marielle. Isso repercutiu bastante, inclusive, entre as pessoas da própria família. A ministra Aniele Franco disse que isso dá um sopro de esperança de se chegar pelo menos a uma solução, embora nada disso vá trazer a sua irmã de volta. De que forma que você enxerga que a partir de então a polícia deva avançar cada vez mais para tentar responder essa pergunta que o Gani acabou de trazer aqui também, que é: quem teria mandado matar Marielle Franco? Boa tarde mais uma vez. É claro que é sempre um vexame para o país, né, quando a investigação de um crime demora tanto tempo para chegar aos autores. Esse já é o primeiro problema nessa equação toda. Segundo, a Marielle, ela era alguém vista, inclusive, como uma adversária aguerrida desses grupos, né, que acabam crescendo à margem do Estado. E no caso do Rio de Janeiro, mais especificamente das milícias. As milícias têm muitas conexões com o policial Rony Lessa. Agora, veja só, o Rony Lessa é um ex-sargento. Esse Elcio é um ex-PM. Ex-policial militar. O rapaz Maxwell. Maxwell Simões Correia, que também é conhecido como Suel, que era do Corpo de Bombeiros. Suel, exatamente, do corpo de Bombeiros. A arma utilizada teria sido desviada do BOP. Exatamente. Então, por que tantas conexões assim com pessoas, com elementos ligados ao sistema de segurança? É outra coisa que me intriga demais, é outra coisa que tem que ser bem investigada. Muito bem colocado. Para você também é algo que intriga, hein, Gustavo Segré? A questão da segurança estar por trás de um crime que já está há tanto tempo para ser desvendado? Muito boa tarde. Evandro, boa tarde de novo à nossa audiência. É uma situação muito complexa, porque quem deveria nos defender é quem participa de um homicídio, que participa de um crime bárbaro, além do mais político. Eu acho que essa verificação, essa delação, que espero que cumpra todos os sentidos da lei para que o dia de amanhã não possa beneficiar a ninguém por algum erro administrativo, possa permitir pacificar de alguma maneira e clarificar a sociedade, porque era um crime que muita gente utilizou isso como bandeira política para agredir a outra ideologia. E é fundamental para que a sociedade saiba quem está por detrás dessa barbaridade e que penalize aos responsáveis, tanto os mandantes quanto os executores. E, fundamentalmente, é uma questão para prestar atenção, que mesmo em corporações que deveriam cumprir a sua função de cuidar a população, nesse caso, foi contra a população. O ministro Flávio Dino disse que o depoimento do ex-policial militar Elcio Queiroz já foi homologado, mas não disse o que ele receberia em troca deste depoimento, dessa delação premiada. Mas nós vamos acompanhar um trecho do que disse o ministro Flávio Dino para engrossar o nosso debate.
Na delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Vocês acham que isso agora vai aumentar a pressão sobre as autoridades, sobre o governo Lula, para que eles tentem identificar quem foi que mandou matar Marielle em Alangane? Sem sombra de dúvidas. Aliás, a investigação só avançou devido ao instrumento da delação premiada, que muitas vezes é criticado pela classe política. Claro, né? A delação premiada, que foi um instrumento extremamente importante durante a Operação Lava Jato, que levou corruptos para a cadeia, né? Agora também foi um instrumento bastante importante. É claro que por si só ela não é suficiente, precisa de provas, mas foi um instrumento bastante importante que com certeza vai aumentar a pressão sobre as autoridades públicas, porque a sociedade quer uma resposta. E aí eu concordo com o Piperno também, né? Você tem um elemento comum que liga todos esses participantes do crime, que é a milícia, porque de alguma maneira, né, ou é ex-PM ou é ex-bombeiro, então todos ligados ali à milícia. A gente percebeu durante a fala do ministro Flávio Dino, e eu acompanhei parte do discurso dele, Piperno, que ele não quis dar a certeza de que houve o envolvimento da milícia. Ele foi lançando as peças para se construir. Essa pessoa, ex-policial militar, essa pessoa, ex-sargento, esse aqui, ex-bombeiro que atuava em algumas comunidades, oferecendo inclusive o serviço do que eles chamam de gato-net ali para que os moradores contribuam. Algo que é bastante da atuação da milícia, assim como fornecimento de gás, energia elétrica, para poder ter essa contribuição e colocar o morador ali sob a sua responsabilidade, ter algo para trocar com esse morador ou para cobrar dele depois. Mas, embora o ministro não queira ter ou dar essa certeza, tudo indica que, de fato, há uma atuação muito intensa da milícia também nessa morte de Marielle Franco. O Rony Lessa era alguém claramente identificado com as milícias. Ele fazia parte disso. Também investigado como matador de aluguel, né? Exatamente. Como também é fato que ele tinha conexões com o policial Adriano, aquele que morreu lá na Bahia há pouco mais de 3 anos e que também era alvo de muitas investigações, nesse caso, inclusive. Então, a pergunta central é: a quem interessava a morte da Marielle? Pois é. Não sei se o ministro já tem essas respostas e está muito cauteloso, mas é isso que o país tem o direito de ficar sabendo. Segre. Sim, fica a dúvida sempre de quantas delações foram anuladas por a falta de prova que mencionava Alangane. E aí é muito importante que esse delator possa aportar as provas para que essa investigação em particular não caia num buraco de esquecimento ou de questões administrativas, jurídicas que possam atrapalhar a investigação. É muito importante saber, e isso com certeza vai ser revelado nas próximas horas, os dias, o conteúdo dessa delação, mas também quais são as provas para ter certeza de que isso será e vai até o final.